Bom dia, meus queridos irmãos, bom dia. Hoje nós vamos estudar juntos a lição 10 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Antes vou me apresentar, eu sou a professora Amanda, professora da Escola Bíblica, irmã Amanda Moreira. Nós temos duas Amandas aqui na Escola Bíblica de Jovens, tá? E eu sou a Amanda Moreira. Um abraço aí para a Amanda Miranda, minha irmã querida, minha xará. Olha, nós estamos estudando o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. E estamos na lição 10. Olha que bênção, né? Caminhamos aí, entendendo melhor o cuidado do nosso Senhor com o corpo. Estamos estudando a carta de primeira carta aos Coríntios. E nós estamos no capítulo 6, né? Semana passada, nosso irmão Aislan, ele começou o capítulo 6 e agora a gente continua. Nosso texto do dia é 1 Coríntios 6, a partir do versículo 12. Você aí já pegou sua Bíblia para a gente ler juntos? Já pegou? Tem uma coisa muito legal, o título da aula fala assim, ó, seu corpo é membro de Cristo. E tem tudo a ver com o título da revista. Seu corpo é membro de Cristo, faz parte do corpo de Cristo. E o Senhor Jesus, ele cuida do corpo. Ele cuida. Você tem cuidado do seu corpo? A gente tem de aprender com Jesus, hein? Cuidar do nosso corpo. Ele cuida do corpo dele. E eu e você fazemos partes do corpo de Cristo, né? Fazemos parte desse corpo. E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso hoje. Entender. Que o Senhor possa falar no nosso coração e possa nos ensinar como cuidar, né? Como que nós podemos cuidar desse corpo em Cristo. Amém? Vamos orar? Convido você a orar comigo para que nesse momento o Espírito Santo fale em nosso coração. Nós vamos estudar, mas o Espírito Santo revela os segredos. O Espírito Santo convence-nos do pecado. O Espírito Santo nos ajuda a entender as Escrituras. Sem ele, não podemos fazer nada. A palavra do Senhor diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, precisamos contar com o Espírito Santo para que nos tornemos vivos, vivificados por esta palavra. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta manhã. E com nosso coração, Senhor Jesus, sedento da tua palavra, te pedimos, Espírito Santo, ministra no nosso coração. Ministra, Senhor Jesus, no nosso entendimento. Pai, pela fé, nós o recebemos em nosso coração. E pela fé, nós queremos aprender mais da tua palavra. Por isso, Senhor Jesus, nós colocamos o nosso coração como uma terra boa, Pai, diante da semente que será plantada. Para que essa semente, Senhor Jesus, se torne uma árvore e que dê frutos na estação prometida, Senhor. E que estes frutos sejam frutos para a tua glória, Senhor Jesus. Nós te adoramos nesta manhã. Que a tua palavra, Senhor Jesus, não se limite a nós, Senhor Jesus. Porque quando um pão é lançado, Senhor, sobre as águas, ele volta, Senhor. Por isso, Senhor Jesus, que esta palavra, ela, Senhor Jesus, ela seja, Senhor, levada a lugares que nós não podemos imaginar. Mas que a tua palavra, Senhor, chegue aos corações necessitados. É o que te pedimos nesta manhã e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Você está aí? Você está aí? Dá para colocar um joinha aí para eu ver? Você está aí? Olha, eu comecei hoje falando o seguinte para nós. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. E o que isso tem a ver com a nossa aula? A gente começa o primeiro capítulo aqui, o primeiro tópico, dizendo o seguinte. O que é liberdade? Nós fomos chamados para a liberdade. Esse é um recado do apóstolo Paulo em Gálatas 5:13. Ele disse isso aos Gálatas. Vocês, irmãos, foram chamados para a liberdade. E como a gente pode aprender? Que liberdade é essa, né? Então, vamos ler a nossa aula de hoje, o capítulo da nossa aula, 1 Coríntios 6, versículos 12 ao 20. Vamos lá. Eu vou fazer a leitura pela minha Bíblia na versão NVI,
Nova Versão Internacional. Certo? Diz o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não sois de si mesmo? Vocês foram comprados pelo alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Eu quero ler Gálatas 5:13, essa mensagem que eu iniciei a aula de hoje, a nossa conversa, e vou ler ele inteiro agora. Diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. E esse aí é o versículo inteiro. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Então a gente vai parar um pouquinho para pensar o que estava acontecendo com os coríntios, né? Paulo ali ensinando, e são palavras até duras, porque era a realidade que eles estavam vivendo. Na minha versão bíblica, e eu observei aqui, olhei outras versões, na minha versão bíblica, na NVI, essa primeira frase de 1 Coríntios 6:12, tudo me é lícito, está entre aspas, e isso diz algo, que era uma citação dos coríntios. E depois eles continuam, tudo me é lícito, tudo me é lícito. O alimento é feito para o estômago, era algo que eles diziam. E a gente tem de lembrar, né, que Coríntios ali, aquela cidade de Corinto, era uma cidade que eles tinham uma educação helenista e lá tinha um templo muito famoso que tinha sacerdotisas, que em nome da religião, elas se prostituíam adorando esses deuses. Então, era um lugar de imoralidades. E os cristãos que viviam em Corinto, o que eles alegavam? Que eles eram livres, porque eles foram livres do pecado através de Jesus Cristo. Lá em João 8,34, Jesus disse isso, né? Que ele nos livraria do pecado e que ele nos libertaria. E eles entenderam isso, que eles eram livres, mas eles confundiram liberdade em Cristo, livres da malignidade, livres do mal, da morte eterna, e entenderam que eles poderiam ter libertinagem, que eles poderiam ter um relacionamento espiritual com Deus, e eles separariam o corpo disso, que eles poderiam fazer com o corpo aquilo que lhes dessem vontade, uma vez que eles eram livres. Então a gente precisa entender que liberdade é essa, e liberdade em Cristo. E aí o apóstolo Paulo, ele fala em Gálatas 5, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. E eles não entendiam que o espírito, a alma e o corpo do ser humano é um só. Eles são três partes, mas eles estão ali unidos. A santidade acontece no corpo, na alma e no espírito. O que se faz com o corpo não torna você impuro. Essa era a fala dos coríntios, né? Nós somos livres. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? A gente fala isso, a gente tem liberdade em Cristo. A gente canta isso. Quantos louvores a gente canta que nós somos livres no Senhor? E nós somos, porque Jesus nos chamou para a liberdade.
Nós somos comprados para esta liberdade. Ele nos livrou do pecado e da morte. Mas será que isso não tem que ser desculpa para as libertinagens do mundo? Em 1 João 5,19 diz o seguinte: o mundo jaz no maligno. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente confunde liberdade com libertinagem. E essa aula de hoje fala sobre cuidado com o corpo e vai apontar para o pecado da imoralidade, o pecado sexual. Nós vivemos numa geração que a pornografia, por exemplo, ela está acessível. É só googar, né, como a gente diz aí. É muito explícito, muitas vezes é olhar a TV, é uma série, ela está posta aos olhos. E muitas vezes a gente tem as classificações etárias lá, né, a faixa etária, só que qualquer pessoa dá um clique, tá tudo na mão das pessoas, né, é muito acessível. E esse pecado, com o corpo, Paulo dá uma atenção especial. Inclusive, ele faz uma comparação. Então, a gente leu aqui, olha, 1 Coríntios 6, ele diz o seguinte, lá no versículo 13. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Por quê? Os coríntios gostavam muito de festas, né? Eles comiam, e lá também os deuses tinham as oferendas alimentares para os deuses. Vai chegar, tem um capítulo aqui que Paulo vai orientar sobre a alimentação, inclusive sobre a ceia do Senhor, né? Porque eles comiam de um jeito exagerado até mesmo no dia da ceia, sem reverência alguma. E eles falavam, mas se o alimento é para o estômago, o meu corpo é para quê? Eu vou fazer o que eu quiser com o meu corpo. E Paulo vai dizer, olha, mas o corpo não é para a imoralidade. O corpo é para o Senhor. O corpo é para o Senhor. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse versículo a gente conhece bastante, né? Então, quem está em Cristo é uma nova criatura. Não pode comungar, né? Comungar com o pecado, comungar com o mundo, com as práticas mundanas. E eles precisavam entender. Isso está na segunda carta aos Coríntios. Então, Paulo ainda estava ressaltando essa questão com eles. Vocês são novas criaturas. Qual é a realidade da nova criação? Olha, matéria do IFC, hein? Qual é a realidade da nova criação? Uma curiosidade aqui pra gente. Sabia que o apóstolo Paulo, eu anotei aqui, ele vai dizer, aquele que está em Cristo 86 vezes, fora as vezes que ele vai fazer referência a isso, né? Aquele que está nele, em Cristo. Então, Paulo cita isso as cartas de Paulo 86 vezes. Gente, eu falo isso para os meus alunos na escola. Nada que se repete é à toa. Né? Se tem uma repetição, existe uma ênfase nisso. Então, todos que estão em Cristo são novas criaturas. Você está em Cristo? Você pode colocar um amém aí? Você já confessou o Senhor Jesus como seu único Salvador? Como Deus da sua vida? Como seu Senhor? E aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Você pode colocar um amém, uma mãozinha aí? Amém. Isso, Ju, glória a Deus. Amém, amém. Isso é muito precioso. É muito precioso. Alguém pode me dizer o que é o oposto de estar em Cristo? Coloquem aí. Qual é o oposto de estar em Cristo? Qual é o oposto? Vou esperar aqui um pouquinho a resposta de vocês. Tem um delay aí que eu sei até a minha mensagem chegar para vocês. Estamos numa live ao vivo pela manhã de domingo. Quem ouvir a gravação dessa live também pense aí. Qual é o oposto de estar em Cristo? Qual é o oposto? Estar em pecado, estar no mundo. A Islã, Mari, Jason colocaram aqui.
O Victor disse que é estar no mundo. Muito bem. Em Adão. E aí a gente precisa lembrar, né? Adão, o primeiro homem, que decidiu se separar dessa comunhão com Deus. E a partir dele o pecado veio ao mundo. E todo homem nascido, ele nasce em Adão. Ele nasce com a natureza de Adão. A natureza adâmica. E por consequência é o que vocês colocaram aí, né? É o símbolo do pecado, é o símbolo daquele que está separado de Cristo, que está no mundo. E aí o mundo jaz no maligno. Lá em Romanos 3:23, diz que todos pecaram e estão separados, destituídos da glória de Deus. Então a gente entende que quem está em Adão está em pecado. Esses são todos os que pecaram e que estão separados. Mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. A gente precisa saber disso. A gente precisa saber disso. Sabe por quê? Porque nós não estamos mais na condição de pecadores no sentido de viver do pecado. Nós pecamos? Pecamos, mas o pecado tem de ser um acidente em nossas vidas e não uma condição deliberada, né? Uma condição consciente. E principalmente quando a gente fala do pecado com o corpo, né? O pecado com o corpo, que é um pecado que é consciente. É consciente. Você leva o teu corpo a pecar. Então, a gente precisa pensar disso. Qual é a nossa realidade? Qual é a minha realidade? Qual é a sua realidade? Você recebeu Jesus. Eu fiz uma pergunta. Quem aí é nova criatura? Nova criatura, né? Quem é nova criatura? A gente colocou aí, afirmou, a gente não esconde disso. Olha, eu aceitei Jesus, eu reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador. Lá em Gálatas 3:2, ele vai fazer essa pergunta, porque eles estão vivendo segundo a lei, segundo os Gálatas estavam vivendo segundo a própria lei, o entendimento, o intelecto. E aí Paulo diz para eles assim, ei, parafraseando aqui, ei, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou foi pela fé? Então, qual é? Ei, vocês receberam o Espírito pela fé? E onde o Espírito mora? Onde o Espírito mora? O Espírito mora em mim, em você. Nós nos tornamos a habitação do Espírito, o templo. O templo era o lugar onde os homens recebiam a presença, eles iam adorar a Deus naquele lugar, oferecer um sacrifício ao Senhor. E ao receber esse sacrifício, eles recebiam ali a presença de Deus. Era no templo que tinha a presença de Deus. Era o tabernáculo do Senhor. Eu e você, nós somos tabernáculos do Senhor. O lugar onde Deus se encontra com a gente. Sabe qual é o lugar? Às vezes eu quero estar neste lugar onde tem a presença do Senhor. É dentro de nós que a presença do Senhor é revelada. Por isso que é importante a nossa intimidade com o Senhor, porque Ele vai se revelar a nós, em nós. Lá em Romanos 12, vamos abrir. Romanos 12. Em Romanos 12, 1 e 2, diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Se ofereçam como sacrifício vivo. Nosso sacrifício não é morto, é no nosso corpo, quando a gente sacrifica o nosso corpo. E esse sacrifício é um sacrifício de louvor, ele é vivo, ele é agradável. As escolhas que nós fazemos em relação ao nosso corpo. E olha, o pecado contra o corpo muitas vezes acontece com os nossos olhos, para onde a gente olha, onde a gente escuta, o que a gente escuta, o que a gente fala, onde a gente toca. E aqui continua no versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para não pecarmos contra o corpo, é necessário que nós não nos amoldemos ao mundo. Não se moldem, não fica no formato do mundo. Um molde é um formato, né? Você tem um molde, você tem ali uma forma. Eu falo assim, se eu coloco um bolo, eu gosto de fazer bolo, vocês sabiam? Se eu faço um bolo e coloco a massa numa forma de coração, vai sair coração. Se eu colocar numa forma quadrada, sai quadrado. Se eu colocar numa forma retangular, sai retangular. Fácil de entender isso. Se o meu padrão de vida é o mundo, eu não me pareço com Cristo. Porque o mundo jaz no maligno e eu sou nova criatura. Então, não se moldem ao mundo, mas transformem-se. Transformem-se. A vossa mente, a forma da gente enxergar o mundo. Né? Não vamos abrir mão da nossa realidade. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo diz que todo o vosso espírito, alma e corpo seja preservado, irrepreensível para o Senhor. Todo o vosso espírito, alma e corpo. Então não adianta, olha, eu amo a Deus, eu confio em Deus, eu tenho Deus no meu coração, mas o meu corpo diz o contrário. Então lá em Salmo 1, como é feliz, bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, quer dizer, não escuta os ímpios, vive com pensamento, entendimento dos ímpios. E os ímpios são aqueles que estão em Adão. Então, aqueles que não seguem o conselho dos ímpios, esses são bem-aventurados, esses são mais que felizes. Então, olha, ouvir. Por onde o pecado do corpo vem? Por ouvir. Ah, mas aqui Paulo fala de sexualidade. Sim, mas começa por onde? Ouvir. Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas lá na minha escola, todo mundo fica. Olha, mas o nosso corpo é santo e irrepreensível. Mas lá, minhas colegas dizem que como que eu vou saber se eu gosto disso se eu não experimentar? Ah, mas eu tenho que me guardar para casar. Isso não existe hoje. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, mas o conselho da palavra, o conselho daqueles que estão em Cristo. Ah, como é feliz, Salmo 1, aquele que não imita a conduta dos pecadores. Ah, mas todo mundo faz. Aí a gente tem aqueles memes de mãe, né? Filho, você não é todo mundo. Aí a gente fala assim, nossa, que engraçado, toda mãe fala isso, todo pai fala isso, toda vó fala isso. Não, quem disse isso foi a palavra de Deus. Diz que você e que eu e todos aqueles que têm Jesus não somos do mundo. Que nós temos uma mente renovada, transformada. Que não nos amoldemos com o mundo. Então essa fala de mãe, essa fala de vó, que já virou meme, tem princípio bíblico. Você não é todo mundo. Você não está em Adão, você está em Cristo. Você está em Cristo. Lá em 1 Coríntios 6, que nós lemos, que foi a aula de hoje, né, o texto base da nossa aula, diz que posso pegar o corpo, que faz parte, que é membro de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? Posso fazer isso? Paulo pergunta isso aos coríntios, né? E eles sabiam a resposta. Sabe quando a gente recebe aquelas perguntas retóricas? Olha, às vezes Deus faz isso com a gente. Tá nos perguntando, fazendo pergunta retórica. E a gente já sabe a resposta. Né? A gente já sabe a resposta. Então, e lá em Salmo 1, só para finalizar aqui, esse salmo diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, que não está escutando o que os ímpios dizem, que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta para a gente
para a desculpa que muitas vezes a gente dá. Ah, mas eu tô ali no grupo, eu tô ali naquele grupinho, mas eu não faço. Tá todo mundo fazendo, mas eu não faço. Mas eu ando com eles. Eu me assento na roda desses zombadores. Sabe quando a gente percebe que a gente não precisa esconder? É quando a gente é livre. Quando a gente não precisa esconder o celular para um pai e uma mãe não olhar a mensagem. Quando a gente não precisa esconder, limitar o perfil, o status do WhatsApp. Olha, eu não posso. Não é todo mundo que pode ver meu status do WhatsApp, não. Porque vai que o líder veja. Temos 2 líderes aqui. Vai que a Mari veja. Vai que a Islam veja. Não, meu status não é para todo mundo, não. É selecionado. Porque existe uma roda ali. Uma roda. Quando a gente bloqueia a mãe, ou bloqueia o pai, quando a gente começa a perceber que a gente tem essas atitudes, mesmo não tomando, a gente tem que tomar cuidado. Será que a gente não está montando uma roda? Se assentando numa roda que a gente não deveria se sentar. E olha, eu não estou colocando julgamento, mas a gente tem que prestar atenção. Nós somos chamados para ser separados para Deus. E a gente tem oportunidade de se arrepender, tem oportunidade de fazer a diferença hoje, tem oportunidade de tomar uma atitude, de pedir ajuda. Às vezes a gente não consegue isso sozinho. Não consegue. E a gente precisa fortalecer o nosso espírito. Lá em 1 Coríntios 6, deixa eu dar uma olhadinha no horário, que já está acabando já. 1 Coríntios 6 diz o seguinte, último versículo, olha. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, concluímos então, se portanto é conclusão, olha, você foi comprado por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Então, essa decisão que a gente tem de que o nosso corpo seja santo, que nós não nos aproximemos desse mal através dos nossos olhos, do nosso ouvido, através de sentar nessas rodas de escarnecedores, de zombadores, daquilo que é a vontade de Deus para nós, glorificará a Deus, uma vez que a gente decide ser santo. Glorifique a Deus com seu corpo. É muito importante que a gente fortaleça o nosso espírito, né? Fortaleça. Vou falar de novo aquela primeira parte, olha, nós somos membros de Cristo. Você foi chamado para liberdade. E esse liberdade, eu até peguei num livro aqui, ó, que eu estava lendo uma frase que diz o seguinte, liberdade é quando você pode fazer o propósito de Deus aqui nesta terra. Liberdade é você ser livre para fazer esse propósito. Sabe quando você diz assim, eu não consigo, você foi criado para amar. Ai, mas através de Jesus você pode amar. Até quem você acha que não poderia. Ah, não vou amar, essa pessoa pode. Você está livre em Cristo para amar. Você é livre em Cristo para perdoar. Você foi chamado para perdoar. Em Cristo nós somos livres. Em Cristo a gente consegue perdoar. Você foi chamado para arrependimento. Em Cristo a gente pode se arrepender. Isso é ser livre. Ser livre é para fazer a vontade de Deus. Eles diziam, tudo me é lícito. E Paulo refutava, mas nem tudo me convém. Mas nem tudo me convém. Só quero terminar aqui falando de uma pessoa. Isso. Muito bem, irmã Marisa. Em Cristo nós somos livres para viver a verdade do Senhor. Amém. Lembram de José, o jovem José? O José do Egito, lá de Gênesis. Ele foi confrontado com um pecado. Né? Ele não pecou, mas ele foi tentado. E a tentação com o corpo vem atacando a juventude cada vez mais cedo. A imoralidade, o pecado com o corpo é uma tentação. E com tentação a gente não resiste. A gente foge. Tentação a gente foge. Não fica, eu sou forte. Vou resistir.
A gente foge. E aí tem José. José, ele fugiu. A mulher de Potifar queria ter um relacionamento adúltero com José. Ele era formoso, bonito, e ele decidiu fugir. Ele foge literalmente, hein, gente? Literalmente. E aí o que acontece? Ele vai pagar um preço por isso. Ele paga um preço, ele é preso. Injustamente, mas ele é preso. E às vezes a gente não quer pagar o preço. Porque quando a gente diz não e a gente vai pagar um preço diante dos nossos colegas, diante da sociedade, diante dos nossos amigos, porque a gente tem uma vida santa. E a gente vai pagar um preço, assim como José pagou um preço. Mas a gente não pode esquecer que Deus o recompensou e ele se torna governador do Egito. Queridos, Deus sempre tem uma recompensa para quem está pagando o preço da santidade. Deus sempre tem uma recompensa. Você está pronto para receber sua recompensa? Você está pagando o preço aí? Você está pronto para receber a recompensa do Senhor Jesus? Ela virá. Ele é um Pai bondoso. Deus é um Pai bondoso. Ele nos recompensará. Pagar o preço às vezes parece ruim, mas a recompensa no final é muito maior. Com certeza, Giovana. Com certeza. E a gente só vai fazer isso, pagar o preço, se nós nos fortalecemos no Espírito. Lendo a palavra, orando, jejuando, comungando. E não se esqueçam, às vezes, fugindo da tentação, a gente foge. Às vezes a tentação não chegou aí na sua casa ainda. Ah, Amanda, eu tô de quarentena aqui, tá super bem. Gente, mas o pecado contra o corpo muitas vezes aparece em casa, nos celulares, na internet. E vamos dizer não para o pecado do corpo e glorificar o nosso Deus com o nosso corpo. Amém? Parece uma palavra dura, mas olha, é uma palavra de ânimo para mim e para você. Que o nosso corpo é membro do corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Você foi chamado para a liberdade em Cristo. Você foi chamado para a santidade. Nós já fomos justificados pelo Senhor. A partir do momento que nós o aceitamos, nós o reconhecemos no nosso coração. Se você ainda não fez isso, se você ainda não reconheceu o Senhor, esse é o primeiro passo. É o primeiro passo. E você já é justificado, se torna justo diante de Deus. E o segundo passo é um processo, que é a santificação. É ser transformados, renovar a nossa mente pela palavra, pelo ensino, pelos conselhos daqueles que estão em Cristo, pela oração. Você é templo do Senhor, fale com Deus, leia a palavra, jejua, tenha comunhão com os santos, não brinque. Deus está lá, Deus não pode ser bloqueado no WhatsApp. Deus não pode ser bloqueado na nossa casa, quando a gente está escondido no nosso quarto, ou quando a gente está lá na escola, ou na faculdade. Somos chamados para a liberdade em Cristo e não para a libertinagem, isso mesmo. E isso é bom. A liberdade em Cristo é maravilhosa, é bênção. Amém? Foi muito bom conversar com vocês hoje. Nós continuamos agora o nosso culto ao Senhor lá no canal do YouTube, Vida Plena VIP. Amém? Deus abençoe a todos. Uma ótima semana.